Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao webinar de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Neogrid. Antes de nós iniciarmos, quero chamar a atenção de todos vocês ao aviso legal que está disponível aqui na nossa tela. Vou agora, nesse momento, então, apresentar para vocês o time da Neogrid, composto pelos senhores Jean Klaumann, nosso CEO, o Thiago Greck, CFO, e o Thomas Black, que é o Head de Relações com Investidores. Nós já vamos iniciar a apresentação em instantes e depois da conclusão nós vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Os senhores estão convidados, devem participar enviando as suas perguntas pelo nosso chat. Vou convidar então agora o Jean Klaumann para iniciar a sua apresentação. Jean, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos e obrigado por conectarem-se conosco hoje. Pessoal, nessa semana eu completei o meu segundo mês em que eu me somei ao time da Neogrid. Tem sido um período bastante intenso, focado em entender profundamente o negócio da companhia, identificando nossos ativos, nossas alavancas de crescimento e quais as questões que eventualmente restringem nossa produtividade e resultados. À medida que o trabalho foi desenvolvido, o primeiro ponto que me deixou muito feliz foi a qualidade e engajamento do time. Temos um time apaixonado e que se orgulha por fazer a diferença na vida de nossos clientes. Também fiquei muito impressionado a conhecer melhor os nossos produtos. Nossas soluções solucionam desafios bastante complexos e fazemos isso para algumas das empresas mais admiradas do Brasil e do mundo. Nossa comunidade de clientes em si é um grande ativo, pois a construção de todas as integrações que possuímos é fruto do trabalho de muitos anos. Contudo, assim como em toda empresa com mais de 20 anos de história, e principalmente com uma trajetória com tantas e diversas aquisições, identificamos também que a quantidade de negócios em que atuamos, nos diversos portes, segmentos, geografias ou atividades, também traz alguma dispersão de energia. O negócio saudável em software passa por replicar as mesmas soluções muitas vezes e, com isso, ganhar mais produtividade, competitividade e, consequentemente, resultados. Vamos atuar na simplificação do nosso posicionamento e go-to-market para potencializar nossos investimentos e foco, e, com isso, expandir a nossa capacidade de crescimento orgânico. No ano de 2022, temos um ano que já se mostra um ano desafiador para o mercado de maneira geral. Inflação, retração de alguns mercados, câmbio, guerra por talentos, somados a esse processo de evolução da nossa estratégia, irão trazer resultados aquém do que gostaríamos por um período. Mas nada disso diminui nossa confiança em nosso negócio. Seguiremos gerando crescimento, rentabilidade e geração de caixa, primando pela boa governança que sempre tivemos e atentos às oportunidades de crescimento inorgânico. E, ao longo dos próximos meses, atuaremos também na evolução da nossa comunicação com nossos clientes e investidores, para compartilhar nossos progressos e conquistas, reforçando o nosso compromisso de relacionamentos duradouros. Antes de entrarmos nos destaques financeiros, temos mais algumas notícias desse período em que comemoramos 23 anos de história. Ganhamos um importante prêmio. Fomos premiados pela Agile Trends como case de diversidade e inclusão, o que reconhece o foco que temos em nossa gente. Outra notícia que estou muito contente em compartilhar com vocês é a chegada do nosso novo CTO, o Carlos Pereira. Já tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos em outros momentos e sei que o conhecimento e a experiência dele serão fundamentais para os planos que estamos criando. A experiência do Pereira em empresas como TOTVS, Sênior e Mercado Livre, em desafios similares aos nossos, sem dúvida será de grande valor para o nosso futuro. Também avançamos na integração da LET e da Archer, dois de nossos investimentos do ano de 2021. O amadurecimento da integração com esses valiosos ativos só reforçarão o nosso valor que é entregue aos clientes e potencializará nosso lock-in e nosso cross-sell. Agora, gostaria de convidar ao Thomas para trazer os nossos destaques financeiros e voltarei com vocês antes do Q&A para contar mais detalhes dos nossos próximos passos. Bom dia a todos e obrigado por conectarem-se no nosso call de resultados de hoje. No primeiro trimestre de 2022, tivemos uma receita líquida total de 64,9 milhões,
um crescimento de 11,3%, contando com 96,9% do nível de recorrência, que cresceu 0,2 ponto percentual. Nas dinâmicas de receita, nós temos um impacto no trimestre em razão da queda do dólar, em que a cotação média é cerca de 9% inferior entre os períodos, além de um cenário mais desafiador que pressiona um pouco o nível de novas vendas no período, e resulta um crescimento mais modesto à medida que a base de comparação dos trimestres de 2021 avança. Para a Neogrid, é natural haver um nível flat de cancelamentos relacionados a dinâmicas de mercado, em que alguns clientes da base podem encontrar dificuldades e cenários econômicos mais duros. Em alguns períodos, a taxa desse cancelamento pode apresentar elevações. A representatividade dos contratos internacionais também apresenta efeitos dessa redução do dólar. Saímos de níveis anteriores na casa de 20% para 17,5% no primeiro trimestre de 2022. Na abertura de receita por solução, temos o grupo de ofertas de integration representando 33,2%, uma queda de 3,6 pontos percentuais. A redução é relacionada principalmente às ofertas de EDI fiscal, que é um produto mais maduro e com taxas de crescimento menores. Quando olhamos para o EDI mercantil, que é a base principal de entrada de dados para a plataforma e a execução de outras soluções da Neogrid, não temos queda. O grupo de ofertas de Demand Activation representou 46,2%, um ganho de 5,3 pontos percentuais de representatividade no trimestre. Aqui temos soluções com maior escalabilidade e maiores tickets, além de agregarmos a maior parte das soluções das adquiridas nesse grupo. Finalmente, o grupo de Planning and Replenishment representou 20,6%, uma queda de 1,8 pontos percentual, principalmente porque a maior parte das soluções entregues internacionalmente encontram-se nesse grupo. E, como eu falei, tiveram menor conversão pela taxa do dólar no primeiro trimestre de 2022. Falando agora sobre as margens e despesas, o lucro bruto apresentou crescimento de 28,2% no primeiro trimestre de 2022, totalizando 24,2 milhões de reais. A margem bruta foi de 62,8%, com uma redução de 4,9 pontos percentuais, que é decorrente principalmente do aumento do custo da força de trabalho no período e da menor cotação do dólar novamente, que no nosso caso resulta na menor conversão dos contratos internacionais, enquanto os custos e despesas que são em dólares estão travados em reais na Neogrid. As despesas com pesquisa e desenvolvimento representaram 17,2% da receita líquida, praticamente em linha com o período anterior. No D&A, sem os efeitos contábeis e não caixa de amortização de mais-valia, que são decorrentes das aquisições realizadas, houve representatividade de 18,9% da receita líquida, um aumento de 2,9 pontos, que é decorrente principalmente dos ajustes salariais por dissídios e ou convenções coletivas, e da consolidação dos resultados das adquiridas, que são empresas num estágio de alto crescimento, cujas operações ainda não são geradoras de caixa, como é a operação orgânica da Neogrid. As adquiridas possuem um maior nível de despesa operacional, proporcional. As despesas comerciais representaram 16% da receita líquida, um aumento de 3,6 pontos percentuais, que, assim como as despesas gerais administrativas, contou com um aumento do custo de pessoal, da força de trabalho e também da consolidação de resultados das adquiridas. O EBITDA foi de 7,8 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, uma redução de 45,5% em relação a 2021, e a margem foi de 12%, uma redução de 12,6 pontos, que é motivada principalmente pelo aumento do custo de pessoal e da adição das adquiridas, que possuem operações menos rentáveis nesse momento de alto crescimento, o que deve se normalizar a partir de médio prazo. O lucro líquido do primeiro trimestre foi de 3,9 milhões de reais, uma redução de 37,8% em relação a 2021, e a margem líquida foi de 6,1%, uma queda de 4,8 pontos percentuais. O lucro líquido contém efeitos não caixa decorrentes das execuções de M&A que fizemos, que são a amortização de mais-valia e o AVP dos investimentos. Ao excluir esses efeitos, o lucro caixa apresentou um crescimento de 57%, totalizando 12,7 milhões de reais, com uma margem de 19,5%,
um ganho de 5,7 pontos percentuais. Além do expurgo dos itens não caixa, o lucro ajustado conta também com um ganho de resultado financeiro, acompanhando a alta da taxa Selic entre os períodos. No caso da Neogrid, uma companhia que possui caixa líquido, isso gera ganhos no resultado financeiro. Os investimentos em P&D, que são destinados à manutenção, melhorias operacionais na plataforma e desenvolvimento de novas soluções, foram 7,5% maiores no primeiro trimestre de 2022. Já na visão de caixa, encerramos o período com uma posição de R$ 293,3 milhões. Essa liquidez é fundamental para o financiamento das iniciativas de crescimento da Neogrid, e é uma combinação da reserva de disponibilidade que nós carregamos, aliado à geração operacional de caixa, que nesse período representou 0,7 vezes o EBITDA. Bem, eu convido agora o Jean para comentar sobre os próximos passos, antes de abrirmos para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Thomas. Como comentamos no nosso release, nós estamos num momento agora de comprovar algumas hipóteses de aonde nós podemos focar a nossa energia, trazendo reuso, trazendo produtividade para menos estratégias do nosso go-to-market. Hoje nós temos soluções para a indústria, para o distribuidor, para o varejista, de diferentes portes, em diferentes cadeias de valor, como é o caso de CPG, como é o caso de eletro, como é o caso do setor automotivo, mercado de moda, em diferentes geografias do mundo. Então, naturalmente, para o tamanho da operação que nós temos hoje, a quantidade de investimento que nós fazemos em cada um desses subsets do nosso go-to-market tem se mostrado insuficiente para que a gente tenha essa velocidade do crescimento da nossa receita orgânica muito mais robustos. Então, nossa expectativa é, ao longo das próximas semanas, finalizar essa versão 1 dessa revisão, já estabelecendo alguns trade-offs da nossa estratégia, reforçando o investimento nos veículos que vão ser os mais importantes para o nosso crescimento e seguir depurando essa estratégia dentro do ciclo natural de planejamento estratégico para o ano de 2023. Um tema importante também que nós queremos potencializar é a nossa capacidade de vender, de ativar nossos produtos e de reter a nossa comunidade de clientes através de um ecossistema parceiro. Hoje, praticamente toda a receita da Neogrid é oriunda de esforços próprios. E, naturalmente, como uma oportunidade de criar um ecossistema no nosso entorno, isso vai capilarizar e tornar mais robusta a nossa capacidade de venda e de ativação. Então, esse é um outro tema que a gente vai implementar com total energia, não só na busca de parceiros estratégicos alinhado com o nosso modelo de negócio, mas também na evolução dos nossos produtos para que eles possam ser implementados por terceiros e não apenas pelo nosso próprio time. Naturalmente, essa concentração em menos estratégias vai fazer com que a gente aumente a nossa produtividade e traga os melhores resultados que nós esperamos. E, por último ponto, a gente tem planejado, para esse período pós-pandêmico, uma quantidade maior de iniciativas em que a gente comunique para essa enorme base instalada que nós temos, o nosso portfólio, as nossas oportunidades, a chance real de impactar ainda mais na geração de valor da nossa comunidade de clientes e, naturalmente, evoluir a nossa estratégia e tangibilizar isso para os analistas que sempre estão próximos da gente, para os investidores, dando clareza do que significa o real mercado endereçável que a gente quer focar nessa revisão, quanto robusto é o nosso portfólio para mantermos competitivos o nosso posicionamento nessas escolhas e capturar uma expectativa mais clara do crescimento do nosso número trimestre a trimestre, colhendo a assertividade das iniciativas que nós teremos. Então, acredito que boa parte das perguntas da nossa conversa hoje estejam relacionadas a esse próximo ciclo. Então, encerro aqui a primeira etapa do nosso comunicado e passo a palavra para a Vanessa para que a gente possa, então, iniciar o nosso Q&A. Vamos lá, Jean, agradeço pela sua apresentação e também a do Thiago. Agradeço a vocês pela apresentação. Já temos perguntas enviadas através do nosso chat. Vou começar com você, tá, Jean? Temos perguntas do UBS. Se poderiam dar mais detalhes sobre o processo de transição da empresa e em quanto tempo vocês esperam que essas ações se reflitam no financeiro da empresa.
E uma segunda pergunta, quais os maiores desafios que vocês estão antecipando nesse processo de transição? Jean. Obrigado, Vanessa. Obrigado, OBS, pelas perguntas. Bom, quem acompanha o mercado de software B2B conhece o comportamento dos nossos ciclos, né? Então, naturalmente, a resposta para o nosso plano, ela vai consumir o tempo em que você reforce o roadmap de produtos numa determinada direção. Você tem o ciclo de lançamento de novas versões, de novas releases do teu produto. Você tem um ciclo de comercialização, que também é um ciclo de venda consultiva. A gente não é um produto puramente SaaS para cauda longa, então existe um processo de convencimento dos nossos produtos. E depois você tem o ciclo de onboarding. Então, a minha expectativa é que a gente vai perceber uma melhora nos resultados do nosso negócio a partir dessa implementação, dessa revisão da nossa estratégia ao longo do ano de 2023. Quando a gente fala dos temas que vão estar envolvidos nessa agenda, vamos imaginar o seguinte: hoje a gente tem, por exemplo, o mercado de CPG, em que a gente tem menos de 5% de penetração desse mercado, considerando apenas as empresas de médio e grande porte. Se a gente considerar também as empresas de middle low ou de low end, a nossa penetração é inferior a 3%. Se eu coloco mais energia na inovação, na comunicação, no relacionamento, na simplificação da adoção do nosso produto, naturalmente eu vou ter um time de vendas mais performático, um time de ativação mais performático e uma retenção maior. Hoje a gente tem escassos recursos sendo diluídos, um pouco para CPG, um pouco para cada um dos segmentos correlatos. Então, não é aumentar a despesa, é otimizar o nosso investimento para que a gente tenha essa atração que a gente precisa e que a gente não demonstrou ao longo da história orgânica da Neogrid, num número muito mais robusto. Então, a expectativa passa por esse exercício de otimização do investimento e o ciclo de resultado vai ser colhido ao longo do ano de 2023. Muito bem, temos também uma pergunta do OBS para o Thiago. Na queda da margem EBITDA vista no quarto trimestre de 2022, quanto se deve a aquisições consolidadas e quanto se deve também a aumento de custos em geral no business orgânico? Obrigado, pessoal do OBS, pela pergunta. Bom dia aí a todos. Boa parte dela vem dessa consolidação, como o Thomas explicou, das adquiridas no ano passado, né? São empresas, como a gente vem falando, são scale-ups, né? Empresas que têm um crescimento bem acelerado, mas, por um outro lado, ainda tem uma operação que exige aí um investimento, e principalmente em despesas operacionais. Isso, quando a gente consolida, aí, elas representam alguns pontos aí da nossa perda de margem. Quando a gente fala da operação orgânica, né, desde o final do quarto TRI, a gente começou a sentir uma pressão, principalmente nos reajustes de folha, né? Então, todas as nossas, ou boa parte das nossas operações são reajustadas, toda a parte de folha. No caso da Neogrid, né, basicamente 100% da nossa força de trabalho são funcionários da companhia, e tem um reajuste automático que foi realizado lá no final do ano. Então, tem essa pressão. Tem uma pressão também muito forte do mercado de trabalho e tecnologia, que tem um aumento considerável aqui de custos. E combinado isso agora no primeiro trimestre, quando eu consolido todas as adquiridas, né, já no primeiro trimestre, combinado com essa pressão de folha, reajuste automático, mais um aumento considerável do mercado, com o último fator, que é o dólar, né? Ele está aí basicamente 10% a menos que a gente estava demonstrando no ano passado. Isso, numa receita para a Neogrid, é bem considerável no mercado internacional, representa aí mais em torno de 2,5 pontos de perda na margem. Então, basicamente, são esses fatores aí que compõem esse decréscimo nessa margem do primeiro trimestre. Ótimo, e agora nós temos as perguntas enviadas pelo Credit Suisse. Começo novamente com você, tá, Jean? Dos produtos atuais que a Neogrid oferece, quais seriam os vencedores? E quais são as vantagens competitivas que a Neogrid apresenta nesses produtos, né, frente ao mercado? E quais outros seriam mais passíveis de uma mudança estratégica e de foco?
Bom, obrigado ao time do CS pela pergunta. Eu acho que mais importante do que os produtos vencedores é a visão por segmento. A gente tem uma oportunidade de trabalhar de uma maneira muito mais assertiva na nossa cobertura de mercado, atuando pelas dores de uma indústria. E aqui eu destaco dois mercados que a gente tem uma atração histórica super relevante e que podem trazer resultados muito melhores, como é o caso de CPG e de eletro. Como eu comentei, o trabalho de revisão do nosso go-to-market ainda é um trabalho em curso, mas em nenhuma perspectiva a nossa história junto a grandes varejistas, a grandes indústrias, seja em eletro, seja em CPG, não vai estar presente na nossa estratégia. Agora, a oportunidade que a gente tem, ela transcende o tema produto, e sim a experiência, a jornada do nosso varejista ou da nossa indústria. Quando a gente pensa que eu estou trabalhando no high-end, e a gente tem uma história incrível no high-end, a gente é, sim, fornecedor dos principais varejistas e principais indústrias desses dois mercados que eu citei, a maneira com que eu vendo, a maneira com que eu entrego, a maneira com que eu trabalho satisfação de cliente é uma. E se a gente quer avançar para clientes de porte menor, eu tenho uma oportunidade de simplificar a adesão do produto, de simplificar a ativação da minha aplicação e também de trabalhar de uma maneira mais tech o processo de suporte pós-venda e de satisfação de cliente. Isso naturalmente destrava a nossa capacidade de crescimento. Eu não vou precisar de um vendedor sênior para visitar um varejista de pequeno e médio porte. Eu não preciso de um time tão sênior para implementar a minha aplicação. Então, a gente está qualificando o tamanho das oportunidades para reforçar a nossa presença, a nossa vocação em determinados segmentos e porte, e junto com a evolução de produto e modelo de negócio, em que a gente tenha menos vendas produto a produto e sim mais o conceito de uma suíte, entendendo a melhor maneira de precificar nessa revisão da nossa oferta, como é que a gente reforça esse posicionamento. Então, isso não vai ser um segredo, a gente vai ter momentos em que a gente vai tornar isso de maneira muito mais robusta, transparente e didática, para que a gente seja mais facilmente absorvido nessa nova estratégia de go-to-market, mas, sem dúvida nenhuma, a agenda de eletro e CPG ganharão ainda mais energia do que tem hoje. Tiago, a pergunta do Credit Suisse para você é se a apreciação recente do dólar deve impactar o segundo trimestre se a moeda permanecer nesses patamares atuais e qual o impacto em receita e custos. Obrigado ao time do CS pela pergunta. A gente já vê agora uma pequena recuperação aí do dólar referente ao primeiro trimestre, né? Não ainda no patamar que a gente tinha ano passado. Então, imaginando aí que essa taxa que a gente tem hoje, em torno de R$5 se mantenha, o impacto na receita ele é em torno aí perto de 2%, né? Nossa receita internacional representava 20%, agora está representando 17,5%, perto de 18%. Quando a gente olha em moeda forte, a gente não teve perdas praticamente no internacional, a gente até cresceu um pouco a receita, mas essa taxa faz com que a gente acabe quando transforma em reais aqui na consolidação, tendo essa perda de receita. Então, nós estamos imaginando essa taxa mais ou menos que se mantenha para o ano, no nosso orçamento, então deve manter nesse mesmo patamar que a gente apresentou no primeiro trimestre. Quando a gente olha para custos, né, basicamente a gente tem alguma coisa em folha também no exterior, e esse obviamente acompanha, mas boa parte das operações estão aqui no Brasil, então isso acaba não acompanhando e tendo o reajuste, vamos dizer assim, em reais. Alguns contratos que a gente tem que são baseados em dólar, né, a gente renegocia eles dependendo de alguns contratos, como, por exemplo, nuvem, num determinado período. Então, toda essa redução do dólar, ainda a gente não consegue ter a efetividade dele, porque nesse momento ele está travado em reais. Então, pragmaticamente, a gente pode dizer que, imaginando que o dólar fique nessa taxa que tem agora, a gente deve ter um comportamento muito parecido do que a gente teve no primeiro trimestre. Jean, e a equipe do Credit Suisse também quer saber se devem esperar alguma movimentação de M&A nos próximos trimestres e qual o racional. Bem, sobre o tema M&A, minha total atenção e energia está muito focada nesse momento em revigorar nossa capacidade de crescimento orgânico.
E essa agenda, né, que vai dar mais foco, assertividade e produtividade, é o que corrige caminhos. O M&A ele entra para somar essa estratégia. Então, não faz sentido a gente trabalhar M&A nesse curto prazo, sem a gente ter muita clareza de como é que a gente vai tornar mais robusto o nosso crescimento orgânico. Então, a agenda de M&A ela tem um pipe importante, existe uma manutenção de relacionamentos que tem sido feito, inclusive, comigo junto ao time de M&A, para trazer a confiança nos relacionamentos de empresas que nós já nos aproximamos. Acredito que sim, a gente vai ter movimentos ao longo do ano, mas com este cuidado de procurar ativos que se somem a essa simplificação do nosso go-to-market. Eu não tenho problema de ter mais produtos, mas a abordagem, o empacotamento da oferta, a visão da estratégia de negócio, ela tem que ser muito complementar. Um exemplo mundano de iniciativas que foram feitas e que fazem muito sentido, mas que a gente tem que executar melhor. No ano passado, nós adquirimos a S-Market. A S-Market tem tido uma performance excelente, ela tem um crescimento bastante robusto, atuando em CPG. Nós também adquirimos a Predify, uma plataforma de reprecificação ou de precificação dinâmica baseada em inteligência artificial, que também tem um grande valor quando a gente pensa em CPG. Nós temos uma base histórica orgânica em CPG e a gente não tem uma oferta combada para esses 3 mercados, para essas 3 soluções. A gente não tem um modelo de pricing que provoque o nosso cliente a adotar os 3 produtos. Então, são situações como essa que a gente tem que equacionar no orgânico e novas oportunidades que conversem com essa capacidade de aumentar o nosso ticket médio, de aumentar o nosso lock-in, de resolver mais problemas por mesmo cliente, é o que a gente vai buscar na nossa agenda de M&A. O Thiago, que tem feito um trabalho muito próximo desse pipe de M&A, junto com o Davi, pode me complementar nessa agenda, Thiago, por favor? Claro, claro. Eu acho que não muito acrescentar aí com o que o Jean já falou, né? Acho que a gente tem um trabalho sendo muito bem executado, tanto no nosso orgânico como nessa integração dessa que a gente já fez. Do lado aqui a gente já tem obviamente, temos ainda um caixa robusto e também um proceeds ainda para realizar nisso. Está na estratégia da Neogrid, nosso pipeline, como o Jean falou, ele continua robusto, estamos perto de algumas empresas. A Neogrid também continua sendo uma empresa geradora de caixa, então a gente tem várias outras oportunidades também além disso. Então a gente sempre continua atento, nosso trabalho continua sendo feito, o pipeline está robusto, a gente continua avaliando vários negócios, várias empresas que podem complementar o nosso portfólio, como também somar e consolidar algumas operações. Então, assim, justamente estar aguardando as boas oportunidades e, no momento certo, a gente deve estar executando aí, conforme o Jean falou. Temos aí uma pergunta do time do Citi, Jean, se poderiam dar uma cor de como está a venda na ponta, principalmente em relação aos produtos de maior ticket, e como que vocês estão vendo essa dinâmica para o ano. Obrigado ao time do Citi pela colaboração e pela pergunta. De maneira geral, não existem grandes oscilações no nosso processo de signing. Quando a gente olha o comportamento da receita recorrente, né, a gente está falando de uma conjugação dessas 3 capacidades. Vender em grande volume, ativar na mesma proporção em que eu vendo a receita e, obviamente, trabalhar com a maior taxa de renovação de contratos possível. Então, o volume de venda, a gente teve um bom março, a gente experimentou um bom abril também, mas dentro de uma média histórica do que a organização tem realizado. A gente não consegue, com esse pace histórico, trazer um crescimento robusto para o orgânico. Então, a agenda agora de aumentar a nossa capacidade através de novos parceiros de distribuição é uma das prioridades que a gente já vem iniciando em conversas. Vocês devem perceber em breve os primeiros comunicados de novos parceiros se engajando conosco. Hoje, basicamente, toda a capacidade de venda é limitada ao nosso time próprio. Quando você traz um parceiro, você traz sotaque de uma determinada indústria, relacionamento próximo daquela geografia e, naturalmente, uma diminuição do custo fixo da venda, né? Você começa a ter um custo variável que é melhor assimilado pela nossa estratégia. Todas as vidas pregressas que eu tive aqui, a gente sempre teve uma estratégia de distribuição muito focada pela venda indireta e é o que a gente começa a plantar aqui aos pouquinhos. Então,
Até aqui, a gente não tem uma desaceleração, porém, é um ritmo insuficiente para aquilo que a gente quer entregar. Vamos trabalhar mais fortemente para ter um ecossistema no nosso entorno que nos ajude a crescer com múltiplos muito melhores. Ótimo. E tem uma pergunta que nós recebemos aqui de alguns participantes pelo nosso chat, querendo saber, porque vocês comentaram que vão trabalhar na comunicação para estar mais próximos, né, dos clientes e dos investidores, e quais seriam, então, essas iniciativas de aproximação com os clientes da Neogrid? Legal, Vanessa. Bom, a gente está vindo de um ciclo longo de abstenção social, né? 2 anos aí com todo mundo em casa. E na experiência do que a gente tem visto de pequenos eventos que a gente patrocinou que voltaram para o presencial, tem uma avidez das pessoas por essa interação. Ao mesmo tempo, quando a gente olha o histórico da nossa base instalada e penetração dos nossos produtos, a gente tem menos de 2 produtos por cliente em média. A nossa oferta chega a quase 7 produtos potenciais para cada cliente. Então tem uma base enorme de clientes que consomem muito pouco do nosso portfólio. Óbvio, essa é uma combinação explosiva. Comunicar melhor os nossos produtos, incentivar a adoção a partir de uma melhor integração das soluções, é uma agenda que a gente tem que abraçar com muita energia. Então, vamos ter uma volta de investimento nosso em eventos que comuniquem melhor o nosso portfólio aos nossos clientes. A gente está agora concatenando exatamente a melhor janela do ano para que isso traga, inclusive, um benefício para o forecast do ano de 2022. E aproveitando essa volta da oportunidade de reunir presencialmente. Da mesma maneira em que a gente também deve estruturar para os nossos próximos releases um pouco mais de transparência sobre essa revisão estratégica e estar mais próximo do nosso mercado que se relaciona todos os dias aí com o Thomas e com o Thiago do time de RI, dando mais tangibilidade para o que significam os mercados em que a gente vai reforçar a energia, como é que a gente vai se diferenciar em relação aos concorrentes dos nossos produtos, e trazer um pouco mais de clareza operacional de como é que isso planta um melhor resultado no ano de 2023. Então, obviamente, essa agenda com mais transparência, com mais frequência, vai trazer mais alinhamento para que a gente siga com a mesma confiança que internamente nós temos de que a gente vai ter um ano de 2023 interessante e que a gente corrige essa velocidade histórica do orgânico para números mais robustos, e isso destrave ainda mais a nossa ambição inorgânica de concatenar novos ativos numa esteira que está bastante acelerada. Bom, nós estamos chegando ao fim desse nosso encontro de webinar de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Neogrid. Antes de nós encerrarmos, então, vou passar a palavra para vocês, Thiago e Jean, para que vocês possam fazer suas considerações finais para a gente concluir, então, esse nosso encontro. Só agradecer aí a audiência de todos e deixar nossos canais, tanto eu como o Thomas aqui, os canais da RI da companhia estão abertos, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente está disponível aqui. Um bom dia para todos. Bem, eu quero agradecer também a audiência, as perguntas que tivemos e reforçar a minha confiança no projeto. Agora com 2 meses de casa, conhecendo melhor as pessoas, no meu primeiro mês foi muito dedicado a conhecer as nossas lideranças e conhecer o nosso time. Nesse segundo mês, um pouco mais próximo do portfólio e de alguns clientes estratégicos. E é impressionante o potencial que essa casa tem, com o ritmo, com a cadência e com o foco correto. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter ótimos resultados a celebrar no médio prazo. Então, agradeço a confiança daqueles que seguem investindo conosco e contem com a gente. Vamos ter ótimas notícias nos próximos ciclos. Vamos compartilhar isso gradualmente junto com cada um de vocês. Uma ótima semana para todos. É isso aí, Jean Klaumann, Thiago Greck, Thomas Black, muito obrigada. Agradeço também a nossa audiência, os nossos investidores pela participação. Nós tivemos inúmeras perguntas, né, nessa manhã, e é isso que nós queremos, a participação de vocês, investidores, estreitando essa comunicação, aproximando mais vocês de todo o time da Neogrid. Então, muito obrigada por estarem conosco nesta manhã. Mais uma vez, reforço a todos vocês, investidores, a entrarem em contato com a RI, pelo site também, os nossos contatos disponíveis. Um excelente término de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.